boa noite. Estamos começando mais uma entrevista dessa série que estamos fazendo com candidatos ao governo e ao Senado. Lembrando a você que está assistindo ao vivo agora pela TV Guarapari. E no programa de hoje estamos aqui com Mauro Ribeiro, ele que é candidato ao governo do Estado do Espírito Santo pelo PCB. Tem como vice Aurélio Carlos. E convidados hoje, jornalistas, o Antonino, que é convidado nosso aqui da imprensa local, o Antonino Campos, que é do jornal Hora da Gente, e novamente conosco José Rabelo, que é editor do site Século Diário. Nós começamos dentro do nosso padrão, Mauro. No primeiro bloco você tem 3 minutos para se apresentar aos telespectadores da TV Guarapari e aos eleitores de nossa cidade. Ok. Antes de mais nada, uma boa noite aos telespectadores de Guarapari. Como já foi apresentado, né, sou Mauro Ribeiro. Minha formação, eu sou técnico em transporte pelo IFES, né, Instituto Federal do Espírito Santo. Já fiz o curso de magistério, hoje curso o curso de arquitetura e urbanismo. Estou concluindo o curso, estou no 9º período. Tenho uma história política dentro do Partido Comunista Brasileiro, que em função dele participei do movimento estudantil, na reconstrução do movimento estudantil secundarista aqui na década de 80. Também atuei em atividades sindicais pelos sindipúblicos, fui presidente da Associação dos Empregados da CETURB, empresa pública do Estado do Espírito Santo que eu trabalho. E ao longo desse período, praticamente, eu tenho assim, me colocado à disposição, como uma tarefa do Partido Comunista, a ser candidato ao governo do Estado, justamente com o intuito de levar essa mensagem que o partido está trazendo e uma proposta de construir um governo que é o poder popular. O poder popular é uma proposta que o partido defende nacionalmente, está também na candidatura do Mauriase como principal bandeira, e na nossa candidatura nós temos uma proposta que é bem regionalizada para o Espírito Santo, que nós entendemos que é viável e possível construir o poder popular dentro do Estado do Espírito Santo, numa ótica socialista e num sistema que a gente pode trabalhar numa crítica ao sistema capitalista, seguindo adiante com o nosso programa, né? A gente pode também, a gente tem como meta nessa implantação a desmercantilização da vida. Nesses aspectos a gente tem vários pontos, como saúde, educação e transporte, que nós entendemos que são essenciais. E assim, eu acho que dos 92 anos de história do PCB, hoje o PCB está de volta no Estado do Espírito Santo. Hoje forma uma frente junto com o PSTU, que é uma frente de esquerda, e a gente quer contrapor as demais candidaturas, né, que tem esse viés de capitalista e desenvolvimentista, que não olha para o lado social, que não tem a preocupação com o trabalhador. E esse é o nosso principal objetivo nesse momento de construção revolucionária que o PCB está trazendo para o Estado do Espírito Santo e para o Brasil. Pois bem, Mauro. A produção da TV Guarapari fez várias perguntas, você inclusive participou pessoalmente aqui desse processo, então a gente não precisa nem te explicar muito, né? Mas para o telespectador, nós temos agora as perguntas feitas pela produção da TV Guarapari. Os envelopes eles vão sendo retirados à medida que os candidatos vão chegando aqui, perguntas sobre saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, turismo. Você pode escolher um aqui para responder para a gente. Vou escolher essa primeira aqui. Isso está mais fácil, né, de pegar aqui. Você acompanhou, os envelopes foram lacrados, fechados com a presença de representantes da Justiça Eleitoral. Está lá, fundo. Vamos pegar então a pergunta que foi feita pela produção sobre segurança pública. Candidato, qualquer observador atento constata que Guarapari está integrando a rota do tráfico de drogas. São várias as apreensões e os crimes motivados por questões envolvendo o tráfico. Nos últimos 3 anos, o setor melhorou com a construção de um novo DPJ, a implantação de delegacia 24 horas, além de recente instalação de câmeras de vigilância. Mas isso só não é o bastante. Qual que é a sua proposta, candidato, para combater o tráfico de drogas e a violência aqui nessa nossa região e no estado como um todo? Quando se fala em política de segurança, sempre trabalham
nos efeitos e não nas causas, né? A questão da segurança pública, por mais que se faça investimento em efetivo policial, em equipamento para o combate à violência, há do outro lado também um inchaço do sistema carcerário. As cidades brasileiras, e principalmente a do Espírito Santo hoje, que sofrem com essa crescente onda de violência, e a gente vê que hoje está passando por uma guerra civil, praticamente, porque o índice de jovens que morrem na periferia são muito alto. Há um sério problema da questão do tráfico de armas. O Estado, por outro lado, tem que se armar para essa guerra. E uma das propostas que nós temos é a desmilitarização da polícia. E com essa desmilitarização da polícia militar, a gente pretende criar polícias comunitárias, onde a segurança passa a ser discutida dentro do ambiente, dos moradores, dentro de uma comunidade. E não mais essa ação do Estado, que é praticamente uma polícia que está armada para combater o cidadão e não para defender. É uma polícia que tem uma característica patrimonial, de defender o patrimônio e não a vida. Então, tem que primeiro mudar a ordem do comando. Essa teria sido uma das primeiras medidas que nós teríamos que fazer, que a ordem do comando é proteger a vida e, por outro lado, depois, com a construção do poder popular, nós vamos trabalhar com as organizações sociais a transição dessa polícia militar para a polícia comunitária. Aí a gente acredita que a violência passa a ter um outro tratamento. E quando a gente fala em combater as causas e não os efeitos, você também tem que criar outros tipos de políticas que não são basicamente de segurança, mas são praticamente políticas de libertação e de possibilidade do indivíduo que mora na periferia, que tem uma renda baixa, poder se projetar dentro da sociedade, dentro do meio que a cidade produz, como um cidadão honesto, um cidadão trabalhador, e não ser praticamente soldado do crime, porque é o que resta para quem hoje mora na periferia, pelas faltas de oportunidade e condição, e praticamente para o crime. Ok, agora nós vamos ter, com a vontade de você tomar água aí, agora nós vamos ter uma pergunta que é feita por um de nossos convidados. Nós vamos começar aqui com José Rabelo, ele que é editor do site Século Diário. Candidato, eu até gostaria de continuar nesse tema segurança, inclusive porque recentemente o senhor falou dessa proposta do PCB de desmilitarizar a polícia, e eu acho até que isso foi mal interpretado porque traduziram isso por o candidato do PCB quer acabar com a polícia, né? Que num estado que é o segundo mais violento do país, quando você fala que o candidato quer acabar com a polícia, as pessoas já ficam em pânico, né? Que eu acho até que foi mal interpretado. Mas o que eu queria que o senhor explicasse para a população é que é o seguinte: a gente tem aqui, só para a gente poder ilustrar para o telespectador da TV Guarapari, no governo Paulo Artung morreram mais de 14.300 pessoas assassinadas. No governo do Renato Casagrande, de 2011 até julho de 2014, foram mais 5.777 pessoas. Isso mostra que a atual política de segurança ela não está funcionando e não está tendo os resultados que se espera. Eu queria saber do senhor, especificamente, quando o senhor já falou que vai desmilitarizar a polícia, mas efetivamente, em projeto, em proposta, qual seria o programa de segurança do PCB para enfrentar a violência hoje, que é um problema e a gente sabe Sim. que isso precisa ser feito com urgência. Sim. Uma questão muito que eu entendo que seja de imediata hoje é você ter dentro das comunidades, de fato, uma ação do Estado que possa possibilitar o jovem caminhar com suas próprias pernas, ir adiante sem precisar de se render à marginalidade. O que acontece?
o Estado hoje, ele promove ações de combate à violência, como por exemplo, houve um aumento do efetivo nessa última gestão de 3 mil policiais, houve aquisição de uma frota nova para a Polícia Militar, além de tecnologia, computador de bordo, que já puxa a ficha do criminoso e outras questões mais. Além do aparato que tem dentro da Secretaria de Segurança Pública, que é o mapa do crime, que é um sistema de referenciamento das ações criminosas. Por mais que eles tenham informações hoje que essa tecnologia possibilite, e com equipamento efetivo, vê que não está, é uma política fracassada. Essa política de combate ao crime não funciona. A desmilitarização, a gente entende que é um ponto que com certeza vai dar um salto em relação à diminuição do índice de criminalidade. As ações efetivas dentro das comunidades, com ação de educação, com ação de promoção ao trabalho, cultura. As comunidades hoje carentes, recente teve um evento de uma rádio, a ausência de cultura, a falta, a necessidade do jovem querer se expressar, foi para uma praia e virou uma praça de guerra. Quer dizer, aquilo mostra a ansiedade, a ausência de oportunidade de ter acesso à cultura. Então, quando você possibilita acesso à cultura, acesso à educação, e ações integradas em relação com a comunidade, em relação ao combate à violência, você tem que colher esses frutos, não é de imediato. Infelizmente, a gente não tem essa fórmula mágica de chegar a dar uma canetada no primeiro dia de governo e já começar a trabalhar com a redução dos índices de violência. Mas você tem condições de aplicar ações pontuais e de imediatas para poder, pelo menos, salvar as gerações que estão para diante. Talvez essas tenham que ter um tratamento muito mais específico, que vão além das políticas de segurança pública do jeito que é aplicado, porque só nos resta mesmo encher os presídios da forma que está sendo conduzida e que praticamente não vai dar solução. Pois bem, quem pergunta agora é Antonino Campos, ele que é do jornal Hora da Gente, o convidado aqui da imprensa local em Guarapari. A TV Guarapari está fazendo assim, a parceria com o Século Diário, a presença sempre de um representante e dando oportunidade daqueles que fazem o jornalismo, fazem a informação aqui na região, também participar desse programa de entrevistas. Hoje, quem está junto conosco é o Antonino Campos, do jornal Hora da Gente, que tem espaço para fazer a pergunta agora ao candidato Mauro Ribeiro, que é candidato ao governo pelo PCB. Mauro, ainda falando sobre a segurança pública, porque é o grande problema hoje que nós temos no Estado e nós temos também dentro de Guarapari. Então a gente vê, por exemplo, muitas famílias sofrendo e não tendo oportunidade para poder salvar seus filhos, né? E porque as crianças hoje estão na rua, e a rua, você sabe que é um caminho perigoso para as crianças, que leva ela a outros caminhos, da criminalidade, das drogas, facilita muito mais. O que você pensaria, por exemplo, para estruturar esse anseio dessas famílias que estão desestruturadas na questão da educação na escola de tempo integral? Tá. Guarapari, né? Você falando, você citou Guarapari, eu até gostaria de falar de Guarapari rapidamente. Guarapari é uma cidade que tem um aspecto muito sazonal, né? Praticamente tem aquele momento que ia ter uma explosão de moradores aqui em função do verão. E depois que passa, né, Guarapari fica praticamente num ritmo muito mais lento economicamente do que isso acontece. Então, o que eu posso dizer? As cidades, não só como Guarapari, mas como as demais cidades do Estado do Espírito Santo, elas têm que estar sempre prontas para o seu morador, para quem vive nela. Quando a gente fala em acesso à cidade com transporte público, né, isso não é só uma política isolada. Estou falando porque quando se fala em educação, saúde, tudo é um conjunto de políticas. Então, dar o acesso à cidade já é um momento de você talvez adiantar em relação a melhorar as políticas de segurança.
Quanto à escola de integral, o que precisa primeiro? Primeiro precisa trabalhar com um processo de valorização do profissional de educação. Quando eu falo profissional de educação, não é só o professor. O profissional de educação envolve pedagogos, merendeiras, pessoal de apoio escolar. Então, quer dizer, você tem que trabalhar, ter uma política, primeiro, para o servidor público, de desenvolvimento salarial, desenvolvimento da sua carreira e em seguida você aplicar isso, porque o profissional, quando ele é bem remunerado, ele vai ter tempo para preparar uma aula, para se dedicar a uma atividade que se desenvolver intelectualmente para poder trazer essas novidades para dentro da sala de aula. E segundo, para você aplicar a escola integral hoje dentro da realidade do Estado, você tem que ampliar também a rede escolar, né? Que você não pode ocupar integralmente com os alunos um espaço que talvez não caiba a todos, né? A gente sabe que hoje as escolas públicas do Estado funcionam em 3 turnos. Então, se você vai aplicar integral, você tem que ampliar isso aí, as vagas escolares, para poder dar esse horário integral para todos. Então, uma das etapas consequentemente, a primeira etapa é ampliar o espaço escolar e valorizar o profissional de educação. Pois bem, nós vamos chegando ao final do primeiro bloco do programa. No próximo bloco, nós teremos perguntas que foram feitas por entidades organizadas do terceiro setor aqui em Guarapari e continuaremos com as perguntas dos nossos convidados. Nós vamos ao intervalo, voltamos já já, hoje na série de entrevistas candidato ao governo, Mauro Ribeiro, que é candidato a governo pelo PCB. É um instante só, a gente está de volta.